Lá. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso Deus, Salvador. E, claro, nosso Senhor. Então, Senhor, abençoa meus irmãos, cada ouvinte, cada pessoa que está conosco, através da Rádio Alvo Internacional e através do Facebook. Que eles possam, Senhor, a serem abençoados através da tua palavra, e que teu Espírito Santo seja mais uma vez o nosso mestre, o nosso professor. Ajuda-me, por favor, pois eu dependo e preciso do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, e glória a Deus. Muito bem. Bom, na semana passada, tivemos aqui algo bastante interessante, né? Algo muito interessante. E eu vou botar aqui para o pessoal que está pessoal que está comigo aqui pela rádio, né? Que tem um pessoal que está comigo pela rádio e outro pessoal que me assiste pelo Facebook. O que estão pela rádio, vem o que eu coloco aqui na tela, né? E eu falei sobre criou dois para serem um, né? Dei o exemplo da carne moída, pegar dois tipos de carne moer, tal. Tá gravado, você pode entrar no meu Facebook e buscar lá sobre a família da semana passada, ou entrar no meu YouTube, né? E você vai encontrar, com certeza, essa gravação também no meu YouTube, tá bom? Ok? Ok? Ok, vamos estar orando sim. Se tivesse me falado antes, eu teria orado assim que eu comecei, mas no final a gente vai estar orando. Tá bom? Eu falei sobre isso aqui. É o teu tio Samuel? Quem é? O Samuel Samuca? Será que é o meu primo? Samuca? Né? Pode ser que seja, né? O Samuca. Faz tempo que eu queria falar com o Samuca, eu não consigo, mas tudo bem. Vamos aqui. Dois tipos de casamento. Ok? Nós vamos falar hoje sobre dois tipos. Vamos começar falando hoje sobre dois tipos de casamento. Ah, tá bom. É o meu primo Samuca. Se eu tivesse o número do telefone dele, eu ligaria para ele. Se você conseguir, prima, me passa por gentileza. Tá bom? Eu tenho muita vontade de falar com o Samuca, mas não consigo. Sei que tá pro lado de Campinas, mas não consigo. Ou pegar da esposa, enfim. Né? Muito bem. Existem dois tipos de casamento. Isso é muito importante você saber. Pode existir até muitos mais, mas eu vou falar de dois. Ok? Existem dois tipos de casamento. Esse casamento que eu vou falar com você hoje é um casamento muito interessante. E esse é o mais comum. Vai ser até mentira dizer isso. Esse é o tipo de casamento mais comum. É o que mais se vê hoje. Ai, pastor? Vocês já pararam para pensar que os casamentos não duram mais de 6 meses hoje? Não duram mais de 6 meses hoje. Você sabia disso? Por quê? Então você vai ver a diferença entre o primeiro casamento e sobre o segundo casamento. Só que o primeiro é hoje, o segundo não é hoje. Tá bom? Então vamos lá. O casamento, segundo a lei, ok? Que qualquer pessoa habilitada pode realizar. Que é a união de duas pessoas que se propõem construir uma família. Hoje estão usando isso para se unir homem e mulher, né? Mas, como nós trabalhamos segundo a palavra de Deus, segundo o que o nosso Pai Celestial criou, nós falamos sobre um homem e uma mulher. Que para mim isso é família. Um homem e uma mulher geram família. Homem, mulher não gera família. É espírito satânico. É o espírito de Satanás tentando destruir o que Deus fez de mais perfeito. Lamentavelmente tem sido assim. E por ter sido assim, nós vemos a destruição da família, a desgraça da família. Ok? É muito importante que nós saibamos. Família se constitui por Deus entre um homem e uma mulher. Ok? Existem pessoas habilitadas, segundo a cidade, segundo o condado, como é a casa aqui, na corte, enfim, que você fica habilitado para fazer aquele casamento civil. E ele lê aquela coisa no papel que está escrito.
te declara marido e mulher e depois manda você buscar o papel de certidão de casamento. Para isso não precisa ser pastor. Para isso não necessita ser juiz de paz, como em caso de alguns países. Aqui nos Estados Unidos não precisa isso. Né? Pode ser mulher, como pode ser homem, e eles fazem esse tipo de casamento. Né? Que é o da lei. Que é o que vale diante de Deus, o da lei. Por quê? Porque onde existe lei, existe o pecado. Foi instituído por Deus. Então existe lei. Dentro da lei você se casa. E vai ao templo para receber a bênção de Deus. A consumação espiritual. Consumado espiritualmente. Porque o verdadeiro casamento, ele é realmente atuado no mundo espiritual. Deus fez o primeiro casamento. E Deus é espírito. Então tem tudo a ver com o mundo espiritual, o casamento. Por isso que está escrito que até a morte os separem. Tá me entendendo o que eu estou falando? O casamento é uma coisa tão séria, gente, que muita gente não consegue enxergar. Hoje nós estamos vivendo um modernismo hoje, né? Que é melhor a parte sexual do que a parte da integridade do homem e da integridade da mulher. Por isso que eu não sou muito fã e não gosto nada de encontro de casais. Não gosto. Não gosto. Não gosto porque eu já participei de vários. Eu não participo mais, não vou, não gosto. Porque eu, inclusive, vi casais chegar. Um casal, por exemplo, que eu vi, chegou brigando no encontro, no hotel. Só os dois, dormiram junto, sei lá o que fizeram, brigando, saíram brigando, participaram brigando e foram embora do trabalho, do culto final brigando. Quer dizer, não resolveu nada. É por quê? Porque nós temos que mostrar ao casal os nossos deveres e as nossas obrigações. Segundo a palavra de Deus, sexo é parte do casamento. Não é a prioridade do casamento. É parte do casamento. Existem casamentos que fracassam porque não existe essa parte. Existe. Como também existe casamento que não fracassam por não ter esta parte. Mas dormir um homem com uma mulher é muito difícil de não ter essa parte. Tem que existir essa parte. Mas não é o essencial, não é o primordial para que um casamento perdure. Ajuda, sim. E faz bem para a saúde. Comprovado pela ciência. Mas não é o ponto que eu quero chegar. Agora vamos aqui. Então vamos ver aqui alguns pontos. Ok? Este casamento pode envolver várias circunstâncias e interesses. Nós vamos falar algumas coisinhas interessantes aqui. E quem sabe você vai ver algum casamento hoje que estão vivendo dessa forma que a gente vai apresentar aqui. Ou começaram desta forma que nós vamos apresentar aqui. Existe o casamento que é feito pelo amor físico. Né? O amor físico. Qual é o amor físico? Porque hoje é uma coisa interessante. O que a sociedade prega aí fora, o que a televisão, a mídia prega aí fora, é corpaços. Mulher coroa, mulher moça, homem coroa, homem moço, tudo com corpão. Tudo patola. As mulheres levantam o busto, levantam os glúteos e a cinturinha de pernilongo. E é o que se prega aí. Então hoje, uns casamentos hoje, muitos deles acontecem através do visual físico. Ela tem um bom corpo. Gostei. Quero casar com ela. Ela tem os olhos maravilhosos. Me apaixonei pelos olhos. Então a gente escuta frases hoje nesse mundo que é por aí. Ele é muito carinhoso. Ela é muito carinhosa. Isso não é casamento. Isso tem que existir no casamento. O verdadeiro casamento não é isso. Ser carinhoso, trocar afeto é coisa do casamento, é parte do verdadeiro casamento. Mas muitas pessoas hoje se casam baseado nisso que eles veem, nisso que eles assistem, e pensam que isso é casamento. Mas quando começam a surgir os problemas, aí vê que isso não é um casamento. Você está entendendo? Porque casamento não é só isso. Casamento tem problema.
diferença. Porque são duas pessoas em uma. Mas não deixaram de ser duas. Os pensamentos são um. Tem que ser um. Vamos ver tudo isso depois. Então, o que acontece? Eu casei porque, olha, rapaz, quando eu casei com ela, ela tinha um baita corpão. É mesmo? Puxa, que legal. E agora? Espinguelou tudo. Ninguém vai ficar eternamente bonitão. E por isso a Bíblia diz que devemos desfrutar da mulher da nossa juventude. Quando se casa, a mulher toda novinha, tudo bacana, né? É assim? Mas depois vem filhos, né? Então, mas ninguém pensa. Hoje, se você não se ligar no casamento real, casa por esse assunto e depois está trocando de mulher, como muitos fazem hoje. Está na terceira, está na quarta, está na quinta, está na sétima, e aí vai. E nunca está casado. Está me entendendo? Qual outro ponto que afeta hoje, que a gente observa? A paixão. A paixão é uma das coisas mais interessantes que pode existir no ser humano. Sabe por quê? Paixão é um sentimento. Mas ele é volúvel. É um sentimento volúvel. Ele vem e ele vai. É como um fogo que acendeu e daqui a pouco ele apagou. Isso é paixão. Inclusive, a gente observa hoje, no meio da nossa igreja, né, no meio do nosso povo, que se usa essa expressão, eu estou apaixonado por Cristo. Não, eu não estou apaixonado por Cristo. De nenhuma forma. Não. Porque essa paixão pode ir embora. Eu amo. Quando se diz ama, você está dizendo eu me entrego. Eu me dou. Né? Essa que é a verdade. Então, nós precisamos entender que muitas pessoas hoje se casam ou pelo físico ou pela paixão. Aquele fogo da paixão. Aí, foi amor à primeira vista, fiquei apaixonado. Me deixou doido, fiquei arrepiado. Meu cabelo até caiu, fiquei careca. Faz algo por um grande impulso. Isso é paixão. Aí começa a conviver. Tudo aquilo que parecia ser, não é. Porque você não procurou ver, primeiramente, as qualidades da pessoa, o caráter da pessoa, a formação da pessoa. Você foi por simplesmente levado pelo vento inexistente, porque o vento ele existe enquanto ele sopra. Parou de soprar, acabou o vento. Que bárbaro, né? O vento ele é real, mas ao mesmo tempo deixa de ser real. O vento. Ontem, por exemplo, estava ventando. Hoje, não tem mais, acabou. O vento foi embora. Você entendeu? Então, nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Casamento não se faz com paixão. Casamento começa com amor. Ok? Mas muitas pessoas hoje, muitos se casam muito mais pelo sentido, ok, da paixão. Eu estou aqui mandando um alô para minha irmã Rosana Oliveira Dioli. Acho que estou falando certo, né? Dioli. Pelo menos eu estou lendo Dioli. Ela está lá em Chapecó, da Igreja Quadrangular. Nossa irmã, paz do Senhor, Deus te abençoe. E se quiser me passar depois o seu zap, você me envia aí para manter contato mais fácil pelo zap, né? Tá bom, querida? Que Deus te abençoe muito, viu? E manda um abraço a todos que estão por aí. Tá bom? Obrigado, viu? Bom, então, nós não podemos nos esquecer disso. Não se casa por amor físico, belo corpo, belo, porque Deus fez tudo belo. Falando sério. Deus fez tudo belo. O que tem estragado a beleza do nosso mundo somos nós mesmos. Através do quê? Através do pecado. Através do pecado. Tá bom? Então, o que acontece? Não se pode pensar, vou me casar amanhã. Ok. Mas por que você vai casar? Porque encontrei um cara que ele é o verdadeiro Tarzan. Não casa com o Tarzan, não, meu. Tarzan, não se conhece a personalidade do Tarzan? Você não conhece o que ele sabe fazer, o que ele não sabe? Sabe gritar lá na selva e andar da corda. E com a chitinha no ombro. Isso você sabe. O resto você não sabe. Não case com o Tarzan, não.
Por isso eu digo sempre que quando eu era mais moço, meu pai nos ensinava. E meu pai dizia, olha, quando você procurar uma moça para casar, olha as qualidades dela. Vê se ela tem qualidades. Uma coisa que meu pai dizia muito para nós, veja se ela é obediente aos pais. Meu pai dizia isso. Meu pai dizia, veja quem é a família dela. Não está dizendo em bens. Não. Que tipo de família? Porque tem família que é barraqueira, vive nas encrencas, vive nas confusões. Está cheio de família assim hoje. E meu pai nos orientava. E naquele tempo do passado, você deve lembrar, você que é um pouquinho mais para trás, né? Você deve lembrar que existia o namoro, né? Existia o namoro. Eu me lembro que eu saía com a minha esposa, completei 36 anos de casado no dia 22 do mês passado. É fácil? Claro que não. Mas se você se propôs a casar, tem os objetivos, tem os problemas, e você tem que superar. Ambos. Eu me lembro que eu saía com ela, ia para um restaurante. Eu sempre busquei lugares apropriados, porque realmente a carne é fraca. Os desejos carnais são terríveis. Mas eu sempre procurava estar com ela num lugar aberto, lugar onde tinha pessoas, ia para restaurantes, passeava na avenida da praia, caminhando, comendo pipoca, batendo papo, pensando no futuro, o que pensávamos em fazer, se a gente vai casar mesmo, que. Hoje não existe nada disso, né? Hoje é paixão. Chegou a paixão, o cara... e amanhã já largou, acabou. Isso é um casamento muito perigoso. Tem acontecido muitos, mas é muito perigoso. Tem pessoas que se casam somente por interesses materiais. Um dos dois tem posses. Hoje tem muito homem e mulher que já estão avançados na idade. Eu digo assim, avançado porque não é jovenzinho, né? Já passou dos seus 25, né? Ou já passou dos seus 30. Então é jovem, mas não é jovenzinho. E ficou bem. Se dedicou a trabalhar, a estudar, ficou bem. Como se vê muito aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos se vê mulher muito bem. Só. E muitas querendo arrumar um homem. Se vê muito isso. Bem empregada. E fazem de tudo para ter um homem. Tá difícil, né? Então, o cara pega e fala, vou casar. Ah, vou casar. É, com essa aí. Tá maravilha. Essa coroa é do jeitinho que eu quero. Quando casa, embarcou, pronto, vai começar. Porque não podemos casar pensando em nós. Casamento não se casa pensando em si próprio. Eu já expliquei isso no início desse seminário, tá no início. Procura no início, ou você vai na minha página do Facebook e procura do início, ou você vai no meu YouTube e procura do início, está gravado. Está em espanhol e português. Já está explicado tudo isso no começo. Lógico, tem um início, né? Então, quando se pensa em casar dessa forma, é um casamento que pode ser que dê certo, mas dificilmente vai para frente. Porque casou por interesse. O cara imagina que ela tem dinheiro, ou ele, mas chega na hora de ver as qualidades do homem ou as qualidades da mulher, não existe. E ninguém vive só de riquezas. Não. Você vive com uma pessoa, com um ser. E esse ser tem que ter algo mais para te oferecer do que simplesmente papel, bilhete, cartão, sexo. Você está me entendendo o que eu estou falando? Eu digo para vocês que eu tenho experiências na minha vida vividas e ouvidas. E sigo vendo ainda coisas, fatos. E aí às vezes eu falo, pô, mas eles têm tanto dinheiro. Mas para quê? Não é o dinheiro. Nós somos feitos de qualidades que estão em nós. E muitas vezes essas qualidades não são vistas. Porque não há interesse em ver as qualidades. E se vê qualidade na pessoa quando você começa a conviver, conversar com a pessoa. Você começa, é que nem cavocar. Você conversar com uma pessoa, você vai descobrir tesouros que estão aí e que você não sabe. Mas hoje não existe isso. Quando um homem e uma mulher se encontram, eles começam a se gostar, que pode ser até a paixão mesmo, eles pensam logo no quê? A lua de mel. Que não é lua de mel. Pode ser uma lua de fel. Um problemaço para frente.
Outro modo que pode acontecer, outro ponto que pode acontecer, é a conveniência. Existem famílias especialistas nisso. Seja a filha ou seja o filho. Começa a namorar com uma família, com uma moça ou com um moço de uma família que tem bens. E essa família cresce os olhos nos bens da outra família e diz, olha, meu filho, essa moça é a moça que você precisa. Porque os pais dela... Não, tu não vai casar somente com os pais, tu vai casar primeiramente com ela. Você está entendendo? Porque quando a gente tira o ponto principal para começar uma relação com um homem ou com uma mulher, no caso do homem, uma mulher, primeiro você vê o quê? Quem é a pessoa? O que essa pessoa realmente é? E o que ela vai representar na sua vida? Entendeu? Então, se você casa olhando para o corpo dela, ou porque pegou aquele fogo da paixão, ou porque tem bens materiais, ela é ou ele tem, então, ou então a família. Então você não está casando com o primeiro propósito, que é construir uma família e dar-se a ele e dar-se a ela. Se eu perguntasse aqui e mandasse muitos aqui me mandar uma mensagem, ia aparecer um monte de gente dizendo, pastor, eu casei dessa forma que o senhor está falando aí. E eu, graças a Deus, estou vivendo. Mas outros vão dizer, pastor, não deu certo, não. Como eu já ouvi casos aí. E eu vou explicar isso, porque o pastor Luiz Ávila e a pastora Dânia Ávila, lá da Califórnia, ela é nascida nos Estados Unidos, mas é filha de mexicanos, e ele é filho de mexicano criado nos Estados Unidos. Tanto eles falam inglês como falam espanhol. E ele me mandou uma mensagem muito interessante de um caso que estava ocorrendo lá. E depois que eu saí do programa em espanhol que eu estava falando, eu expliquei fora do ar para eles de novo uma outra parte. Porque houve pergunta. Isso porque eu estou falando aqui no rádio, eu não tenho uma plateia, então não tem perguntas. Às vezes surgem perguntas aqui. Eles mandam pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. Né? Porque existem casos que nem vou falar agora, que é o caso que acontece também, que é o caso chamado de obrigação. No passado, era mais comum. Né? No passado era mais comum. Porque no passado, os homens do passado, eu me lembro, claro que me lembro, os homens do passado, eles eram os verdadeiros homens, eles eram os galanteadores, que muitas mulheres não conhecem hoje. Eles eram os homens, aqueles conquistadores, aqueles que sabiam ganhar o coração da mulher. Hoje já não existe mais. Não. Hoje é o contrário, hoje são as mulheres que se jogam para cima dos homens. Quer dizer, os homens não conhecem as mulheres e as mulheres não conhecem os homens. Porque no passado você tinha que conversar com a moça, você tinha que ganhar um olhar da moça. Você me entendeu? Naquele tempo do passado, existia essa fala, vamos fugir. Existia. E muitos fizeram isso. Porque se amavam, queriam casar e os pais não queriam. Porque existia também no passado aquela coisa do pai de uma família com a outra família se proporem que os filhos se casassem. Mas nunca, às vezes casavam assim, mas outras vezes não. Eu me lembro que surgiu isso na minha família. Que meu irmão fulano tinha que casar com a filha do fulano e fazia de tudo para que se casasse, mas nem sempre é assim. Mas era assim no passado. No passado não existia o pagamento do dote. A família do moço tinha que pagar o dote. Quer dizer, a moça era avaliada. Não é que ela tinha preço. Não. Ela tinha valor. A família valia. E se pagava o dote. Hoje, o moço se conhece a moça com 12 anos, 13 anos, ela já anda com a camisa, com preservativo, né? Vou usar essa palavra mais bonita, né? Preservativo na bolsa. E pratica o sexo como animal, pior que animal, porque é em qualquer lugar. Aí o que acontece? Em muitos casos a moça sai grávida, porque fica grávida, né? No passado, se obrigava sim a casar. Yeah. Mas nem sempre é conveniente que isso aconteça.
Porque pode ter sido no momento de que o cara ficou louco pelo corpo dela e ela pelo corpo dele, pela paixão, e calhou de fazer lá e deu errado. Agora vocês vão ter que casar, não. Porque às vezes um erro não se acerta, não se corrige com outro erro. Não se sabe se eles se gostam. Porque a carne, sentimento carne hoje principalmente, é mais forte que qualquer coisa. E hoje as mulheres se mostram, né? Tem mulheres bonitas, claro que tem, bicho. Meu Deus do céu. E hoje as irmãs que elas se cuidam, né? Os caras musculosos, né? Hoje estamos vivendo essa época. E isso tem invadido as igrejas. Então hoje nós temos que observar que existe esse tipo de casamento ainda existe, ele não acabou. O outro tipo é que está acabando, que eu vou mostrar para vocês depois, não é hoje. Hoje se vê mais esse tipo de casamento. Então o que acontece? Faz casar. A moça não ama o cara. E o cara não ama a moça. Eu já vi casos assim. Eu já vi. Aí o pai diz, não, você vai ter que casar. E no fim pode acontecer até uma tragédia. Então esse casamento, que você olha, vai pelos olhos, amor físico, paixão, interesses materiais, conveniência, obrigação, é um casamento perigoso. Envolve o cifrão, como eu coloquei ali. É um relacionamento que envolve um desses pontos pode dar certo. Pode. Porque quando uma pessoa se envolve com uma outra pessoa, não olhando para o aspecto principal, que é ver quem somos, mas olhar para isso que eu estou mostrando, é muito difícil. Porque quando a pessoa começa a conviver, conversar, vai começar a descobrir os pontos positivos como os pontos negativos da pessoa. Mas hoje não existe namoro mais de conversa. Existe hoje o namoro de ação. Qual é o namoro de ação? Sexo. Motel, carro, praia, whatever. Então as pessoas não se conhecem. Só vai se conhecer depois que já estão lá debaixo do mesmo teto. Aí é gato e rato se pegando, né? Ou gato e cachorro, como quiser. Então, esse relacionamento, ele envolve, ele pode dar certo. Permanecerem unidos e ser duradouro, até que a morte realmente separe. Pode sim, pode. Entendeu? Paz do Senhor, minha querida irmã Maria Laodiceia Rangel, que Deus te abençoe, tá? Então, é muito interessante que nós, hoje, como pais, eu sou pai de 2 moças. Hoje elas estão casadas. Eu tenho 4 netos. Completei 36 anos de casamento no dia 22 de novembro. É fácil? E quando eu casei, eu era jovenzinho, tinha 23 anos. Você tá vendo aí? Então, minha esposa tinha 21 anos, era novinha, toda novinha em folha. Hoje está com a sua idade, já foi mãe. Então, nós temos que olhar para o que nós nos propomos como casal. Existe uma variedade de coisas que surgem no meio que temos que saber lidar. Sabe por quê? Quando a pessoa vai casar, aqui eu vou te mostrar um negócio interessante aqui. Esse casalzinho que está aqui. Para quem está na rádio vai ver o casal. Olha lá, casalzinho jovem, bonito. Sorriso no lábio, felicidade. Né? Vou casar. É o sonho de toda mulher. Casar-se, ter sua família. Né? Então o que acontece? Se casam. Só que tem uma coisa interessante, não existe ninguém quando casa, passa lá numa loja e pega o manual do casamento. Esse aqui é uma... Isso aqui não é, isso é tudo rabiscado. Mas um exemplo, isso aqui... aqui tem o manual do casamento. Agora você está casando... Não existe. Não existe. Por isso que, na verdade... Obrigado, viu, prima? Estou vendo o número que você colocou aqui para mim, já tinha visto antes. Obrigado, viu? Então, quando a pessoa casa, não existe um manual. Agora você vai fazer isso. Por isso que existe a conversação, né?
Tirar totalmente fora os interesses. Se calha de acontecer, maravilha. Mas não é esse o ponto principal. Esse não é o objetivo. Esse casamento é um casamento arriscado. Então esse casalzinho casou. E agora? Mas mas quem pode garantir que esse cônjuge, né, realmente se casou e pode ser um relacionamento que só envolva o corpo e não a alma e o espírito? Como é que é, pastor? Como é que é, corpo? Como é que é? Eu vou ler de novo para você entender, porque na outra semana, se Jesus não voltar, nós vamos estar falando sobre isso. Mas quem pode garantir que esse cônjuge realmente se casou, que eles realmente se casaram, e pode ser um relacionamento que só envolva o corpo e não a alma e o espírito? Como assim? Porque existe casamento que só sexo, 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 sexo. Casamento não é isso. Parte do casamento tem que acontecer no casamento, na relação entre o homem e a mulher que se casaram. É normal. Mas não é isso meu casamento. Não. Nós vamos ver depois. Quando diz que envolve a alma e o espírito. Hoje tem acontecido casos de casais antigos que estão se separando. E as razões são múltiplas. Múltiplas. Que eu não vou te descrever aqui, porque são variedade. É uma variedade de coisas que envolvem. Porque vocês não podem, nós não podemos esquecer que o diabo trabalha de dia e de noite para que acabe com a instituição mais importante da Terra, feita por Deus, que é o casamento, que é a família. Então, tanto faz o homem seja de tempo de casamento, como recém-casado divorciar. Tem acontecido muito. E pior ainda, dentro das igrejas está acontecendo isso. Dentro das igrejas. E os jovens, muitos jovens hoje, estão perdendo, hoje, exatamente o ponto de equilíbrio para uma família futura. Está me entendendo o que eu estou falando? Porque o diabo não dorme não, querido. Não. Quantos casos aqui nos Estados Unidos de mulheres que foram trabalhar e muitas brasileiras que vieram do Brasil, casamento perfeito, marido maravilhoso. Por 3 meses já largou do marido, arrumou outro e foi embora. Conheço vários casos. Hello? Hello? Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? É porque também não se fala muito sobre isso hoje nas igrejas. Hoje nas igrejas se fala muitas coisas. Muitas coisas. Mas falar sobre família? Família! Não estou dizendo encontro de casais. Eu não sou, já falei, não sou chegado a encontro de casais. Encontro de casais, pega o casalzinho, leva para um hotel, fica 2, 3 dias lá. O papo é sexo. Sexo não resolve casamento. Ajuda no casamento. Nós temos que saber as nossas posições, tanto a do homem como da mulher, dentro do casamento, que é o que dá o equilíbrio na estrutura da família. E nesse seminário aqui, vai chegar o final do seminário, eu vou querer que você traga os seus filhos que tenham entendimento para ouvir o que eu vou falar para eles também, junto com vocês. Eu ministro sim, ministro nas igrejas sim. Se a pessoa me convida para ir, eu vou. Vou sim, vou. Passo 2, 3 dias ministrando. Ninguém precisa ficar em hotel, não, trancado, cerrado, não. Cada um volta para sua casa, vai dormir, no outro dia se encontra de novo lá no local. Eu tenho uma outra visão com isso. Porque os valores estão perdidos. Valores e conceitos de família estão perdidos. E Deus quer restabelecer isso. Família bem estruturada na palavra, cada um fazendo e cumprindo com a sua parte, é família estruturada. Filhos bem estruturados. Casalzinho no motel lá, dormindo lá, e que maravilha, meu bem. Cheguei em casa, o pau me solto de novo. Resolveu? Não. Eu vivi isso, eu vivi aqui, quando morava em Boston, eu estava num encontro de casais. Gente do céu. Entrou um casalzinho lá, eles quebravam o pau. Passaram todo o tempo lá da charla, quando saía, quebrava o pau. Quando chegaram de volta na cidade pro culto à noite, eles nem ficaram, foram embora quebrando o pau. Resolveu? Não. Então, existem casos que
Pode ser que algum casamento até dê certo. Não vou dizer que não. Mas é muito importante. Agora veja bem isso aqui. Se não envolve essas duas partes do final, que eu falei agora, que nós vamos falar semana que vem, vocês vão ver a diferença. Agora, pode ser dois que nunca se tornarão um. Porque Deus juntou dois para serem um. Falei a semana passada, tá gravado. Se você entrar no meu Facebook, Elias Correia, como já expliquei, ou no meu YouTube, você vai ver minha cara lá, minha foto, tá tudo colocado lá. Inclusive eu estou subindo o que eu já gravei em espanhol. Já está na minha página do Facebook, na primeira página, depois eu jogo para a segunda página, e com certeza vou subir agora para o YouTube, da primeira parte que eu já fiz em espanhol, e depois eu faço essa e jogo também, que é para você desfrutar, para você ouvir. Então pode ser que nunca venham ser um, esse casal aí. Sempre serão dois, podendo chegar ao divórcio. Porque a palavra divórcio hoje é a palavra da moda, né? Lamentavelmente é. Eu me divorciei. Eu não aguentei mais ele. Mas por quê? Porque ele não fazia isso, ele não fazia aquilo. Mas peraí, gente. Eu já falei sobre isso no começo. Olha lá o que eu já falei. Eu não quero repetir tudo que eu já falei, que não tem sentido. Mas se você ler capítulo 19 de São Mateus, se eu não me engano, você lê lá, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Então, é muito, muito perigoso quando nós olhamos para esse tipo de matrimônio, que envolve o físico, estou ligado no físico dela ou dele, a paixão, né? Aquele fogo que chegou, nossa, ele é maravilhoso, ele é um anjo. Cuidado com o anjo, hein? Pode estar disfarçado, né? Interesses materiais, conveniência ou obrigações. Ou uma obrigação, né? Então, gente, vamos procurar viver o que Deus estabeleceu segundo a palavra dele. Precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que é que está estabelecido. Porque manual para matrimônio, para casamento, não existe. O que existe é a Bíblia. E a Bíblia tem todas as instruções que precisamos. Leia capítulo 7 de Efésios e você vai ver grande parte escrito ali. E muitos não cumprem o que está escrito no capítulo 7 de Efésios. Não é? Eu não vou nem sei se eu tenho, não sei se eu acho que eu não tenho. Porque entra uma questão aí, pega fogo no barraco. É por isso que muitos casamentos estão se acabando. Porque existem coisas que devem ser cumpridas e não são. Beleza, dinheiro, posição, não faz casamento. Se estão vivendo bem, ajuda. Do contrário, pode ser até a ruína mais rápida. Verdade. Então, meu querido, eu sei que você está pensando aí. Sei. E quando envolve filhos e filhas e etc., aí é mais complicado ainda. Aí é que a vaca torce o rabo. Complicado. Então nós temos que olhar aonde nós estamos parados e ver qual foi a decisão que nós tomamos para não se perder no meio do caminho. Amém? Porque muitos se perderam no meio do caminho. Com essa competição que o mundo faz na cabeça das pessoas hoje, a competição da mulher, de igualdade com o homem, não sei aonde, porque mulher é capaz também. Mulher tem muita capacidade. Gente, eu já falei sobre isso, está gravado. Deus fez a mulher para ser a ajuda idônea do homem. Se a mulher não entende o que é ser ajuda idônea, vai buscar saber. Por isso que no passado, no passado nosso, né? Não no passado antigo, no passado nosso, eu digo na minha existência, se ouvia dizer isso, que se a mulher se ouvia falar isso, se a mulher soubesse levar o seu marido de acordo com como tinha que ser, ela tirava até a carteira do bolso dele e ele não ia dizer nada. Para não dizer outra coisa, tá? Para não dizer outra coisa.
Hoje não. Hoje a coisa é o seguinte, aqui, ó, vamos ver quem pode mais, quem pode menos. Não é por aí. Não é por aí. E hoje o que a gente vê é um número de divorciados, a prostituição, o adultério crescendo, 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 e as famílias se acabando. Então, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção na sua vida de casado, viu, minha irmã? E olhe a sua obrigação dentro da palavra de Deus. Porque ali não existe injustiça. Ah, pastor, não vem que esse assunto é de submissão. Hoje eu vou falar sobre a submissão. Vou te explicar o que é isso. Não é hoje. Você não perca. Aí eu fico doida quando meu marido fala que eu tenho que ser submisso. Tem homem que é ignorante e não entende o que é a submissão. Não entende. Porque se ele entendesse, ele ia ver que também ele é submisso. Ou ele tem que ser submisso. Mas isso é para frente, calmado, irmão, tranquilo, vamos para frente. Se Jesus não voltar, a gente chega tudo aí, tá bom? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Quero te agradecer pela sua paciência de estar comigo aqui, tá bom? Me ouvindo? Mas vem mais. Semana que vem, na semana que vem, vou até tirar já aqui a página do rádio, porque eu vou orar, vou fechar aqui a gravação, mas a semana que vem eu quero te mostrar o que nós vamos falar se Jesus não voltar, tá bom? Se Jesus não voltar, a gente vem aqui, nós vamos falar sobre existe o verdadeiro casamento, ok? Que envolve o corpo, a alma e o espírito. Como assim? Não fica curioso não, tá bom? Na semana que vem, sexta-feira que vem, no mesmo horário. Não perca, hein? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, tá bom? E dar seguimento à nossa programação. Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que somos imperfeitos, viu, Pai? Como homens humanos. Mas o Senhor sempre nos ajuda, Pai, segundo a tua palavra, para que possamos cumprir contigo e alegrar o teu coração. Abençoa meus irmãos, cada um daqueles que estão aí sintonizados conosco através da Rádio Alfa Internacional e através do Facebook. E aqueles que vão assistir, Pai, essa programação pelo YouTube, também e por outros canais, no caso do Face. Ajuda-os. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que eles possam entender, Senhor, através do teu Espírito, que nós somos importantes para ti. Pois nós te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.